Muito bem. Hoje nós vamos levantar algumas questões muito rápidas, né, sobre a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Né? Que essa tal da Lei do SUS, né, que o povo chamou Lei do SUS. Não está escrito no início, Lei do SUS, não está escrito isso, tá? Mas evidentemente que o tema, a matéria dela é sobre o Sistema Único de Saúde. Por isso, já é conhecida como a Lei do SUS. Este, na verdade, é o grande objeto desse curso que nós estamos dando para você. Hoje é a 5ª aula. Falamos sobre os aspectos constitucionais, falamos sobre a importância da saúde ao nível, na visão constitucional, falamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, falamos sobre a importância que se deu também ao idoso na Constituição. E nós vamos, no final, quando acabar esse estudo dessa lei, a gente vai falar sobre o ECA, vamos dar uma estudadinha maior sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e do idoso, que assim também vamos dar mais uma cercada, para que a pessoa não pergunte nada e que você fique flutuando, tá? Pois bem, se você não está com esta lei impressa do seu lado, né, eu recomendo que você vá imprimi-la primeiro, tá? Vá lá no Dr. Google, né? Imprime a lei, tá? Eu já imprimi, ó, tá vendo? Quando você imprimir a lei, você vai começar a acompanhar a aula. Não adianta ficar assistindo essa aula sem a lei do lado. Não adiantará nada, tá? E essa lei vai te ajudar você a fazer rabiscar bastante, você risca, né? No verso você então faz as suas observações, né? Então você vai ter um baita de um caderno aqui sobre o SUS, em que vai lendo a lei e vai fazendo observações de aula, tá bom? Muito bem. Essa lei, portanto, foi publicada, ela foi promulgada em 19 de setembro de 1990, é uma lei nacional, e lei nacional é aquela que é publicada no nível federal e tem uma aplicabilidade e ela tem uma obrigatoriedade, né, em todos os órgãos municipais, distritais, estaduais e federais, né? Só para dar uma lembrança a você, lei federal, a lei é federal. Como é que a lei é federal? A lei é federal porque ela só atinge em todo o Brasil, mas ela só atinge aos órgãos federais. Lei nacional não é assim. Lei nacional é uma lei que atinge tanto os órgãos da União, públicos, no órgão público da saúde, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, é uma lei nacional de uma abrangência fundamentalmente grande, né? Ela entra em todos os leandros, todos os institutos, todos os órgãos, né, públicos, né, da União, do Estado, do Distrito Federal e do município. Muito bem. Até agora, ficamos ali. Bem, essa lei ela foi promulgada. Se ela foi promulgada, ela foi discutida democraticamente. E quem é que discutiu democraticamente isso? Os nossos representantes, né? Claro que os nossos representantes, tanto o Tiririca como o Romário, esses grandes pensadores do direito, né? Eles fizeram, evidentemente, estudos, também fizeram perguntas, né, a outros profissionais da área para chegar a essa lei, né? Por isso que eles, tendo estudado a fundo essa questão de saúde, chegaram na votação e ganharam lá tal, e a lei foi publicada. Não vamos entrar em detalhe de técnica legislativa aqui. Então, quando eu falei que a lei foi publicada, que ela foi promulgada, eu estou dizendo que ela foi promulgada democraticamente. Porque se a lei foi imposta sobre você em outros regimes, não tem uma promulgação, você vai ter sim uma outorga, né? Como se fez muito, né, em outras épocas, né? Então,
com uma Constituição, por exemplo, outorgada a você. Uma Constituição outorgada quem põe para a tua goela dentro, você não participou de nada, né? Não é democrática, né? Então, não esquece que eles podem botar lá que foi outorgada, né? A Constituição outorgada, você lembra que eu falei? E não é outorgada, é promulgada. Pois bem, vamos falar sobre a ementa. Quando você já está com a tua lei na mão, né? Você está vendo aqui em cima? Aqui você vai ver um resumo aqui, ó, tá vendo? Tem um resumo. Este resumo chama-se ementa. Então, o que é a ementa? A ementa em poucas linhas, você dizer tudo o que vai acontecer, tudo que a lei vai dizer, qual é a matéria, de que se trata finalmente. Então, o que é que trata a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990? Ela dispõe sobre as condições. Para quê? Para promover, promoção, proteger, proteção, recuperar, recuperação. De quê? Da saúde. Então, inicialmente, a primeira coisa que fala na ementa é que a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, é uma lei que vai falar sobre como se pode promover a saúde. Como se pode proteger a saúde. E como se pode recuperar a saúde. Então, tem condições colocadas pela lei e tem que ser cumpridas essas condições. Fala também sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Organização e funcionamento. Tem uma pequena diferença. É que quando você organiza, você coloca as peças nos lugares. Quais são os órgãos, as instituições, quais são as pessoas, etc. Né? O funcionamento é isso em aplicabilidade, é isso em dinâmica. Eu vou organizar o time do Vasco da Gama. Então eu coloco quem vai ser o goleiro, quais são os defensores, quem vai jogar na direita, quem vai jogar na esquerda, o meio de campo, quem vai ficar avançado, quem não vai, etc, etc. Pronto. Isso é a organização. É colocar os órgãos nos seus lugares. Tá? E o que é o funcionamento? O funcionamento é fazer isso acontecer. É o juiz apitar o início do jogo e começar a funcionar. Como é que isso vai funcionar? Então, a organização é uma observação estática e onde tem as suas atribuições das pessoas, e o funcionamento é quando isso efetivamente começa a funcionar. Né? Nessa dinâmica, você vai observar os resultados. Então, a organização não gera efeitos, mas o funcionamento gera efeitos. Tá? Muito bem. No início, já diz que o presidente da República fala assim: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, né? Esse sancionamento aí não é uma sanção de punição, é uma sanção de permissão, de aceitação, de dizer, ó, tá tudo bem, eu sanciono, tá legal, concordo, tá? Fala sobre o Congresso Nacional. Sobre o Congresso Nacional, a gente só lembra que ele é composto da Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados, ela é preenchida, né? Os seus membros são deputados federais e eles representam o povo. Escreveram? Representam o povo. Por que eu fiz esse toque com vocês? Porque porque o Senado Federal não é uma representação do povo diretamente. Ele representa o Estado. Então, o senador, ele defende o seu Estado. Por isso, o senador eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, ele defende os interesses do Estado como um todo, né? Já o deputado, o interesse das pessoas, aqueles que elegeram ele, está defendendo o povo. Então, um defende o povo, um defende o Estado. Deputados federais
defendem os interesses do povo, da pessoa, e os senadores defendem os interesses do Estado. Pequenos detalhes para dar a você certas substâncias. E aí, no artigo 1º dessa lei, diz assim: esta lei regula em todo o território nacional. Então, ela tem territorialidade, né? O que ele regula em todos os territórios nacional? As ações de serviço de saúde. Então, ela não fala em educação, segurança pública, fala nada. Ela fala sobre saúde. Executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por quem? Por pessoas naturais. Pessoas naturais são eu, você, ele, ela, tal. Pessoas naturais, pessoas físicas. Ou pessoas jurídicas. Quem são as pessoas jurídicas? Né? É a clínica, é o hospital. Então veja que essa lei regula pessoas também. Segundo, regula hospitais e clínicas, laboratórios, sejam eles de direito público, regidas pelo direito público, ou seja, de direito privado, regidas pelas regras do direito privado. Então, veja que essa lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei do SUS, ela regula, ou seja, ela manda. Em que? Ela manda em todo o território nacional, não manda fora, não é verdade? Devendo em todos os serviços de saúde, por pessoas naturais, jurídicas, de direito público ou do direito privado. Essa lei regula em todas as nacionais as ações de saúde por pessoas naturais, pessoas jurídicas, direito público ou direito privado. Então é uma lei de uma abrangência enorme. Não é só uma lei que atinge ao órgão federal, mas atinge aos órgãos estaduais, distritais e municipais. Muito bem. Aí depois nós temos aí o título 1º, que vem as disposições gerais. Fala alguma coisa sobre a generalidade, dizendo até que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado, como um todo, promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, né? Essas disposições gerais nós vamos abordar já na próxima aula agora, né? Bem no início. Depois vai para o título 2, vamos olhando a lei de cima, né? Inicialmente falamos sobre as disposições gerais, agora nós vamos começar já no título 2 falar efetivamente sobre o Sistema Único de Saúde. Quando você está lendo lá no artigo 4º, né, o Sistema Único de Saúde, eu já estou aqui dizendo que nós estamos falando de um sistema. Um sistema é alguma coisa que envolve vários aspectos, vários ângulos de muitos institutos, de muitas pessoas, etc, etc. Né? Então é um grande sistema. Mas basicamente que tem que ser bem colocado que o sistema é único, ou seja, só há um único sistema de saúde no Brasil. Só há um único sistema, que é regido por essa lei. No capítulo 1 nós vamos ver os objetivos e as atribuições do Sistema Único de Saúde, que vamos passar a chamar de SUS, né? Então, no artigo 5º, que é o primeiro artigo do capítulo 1º, ele vai falar dos objetivos do SUS. Para que serve esse tal do SUS? Qual é o objetivo dele? O que ele quer atingir? Qual é o objeto? O objetivo? Qual é o objeto? Qual é o objeto do SUS? É a saúde, com certeza. O objeto é a saúde, né? Muito bem. Nós vamos destrinchar isso devagarzinho numa outra aula. Depois, olhando ainda por cima, saímos dos objetivos e caímos nos princípios
e as diretrizes de quê? Do Sistema Único de Saúde. Quais são os princípios? Tudo que se faz na vida, faz-se porque você é regido por princípios. Você não sai invadindo restaurantes e matando pessoas inocentes, como se faz lá os terroristas. Por quê? Porque você tem princípios. Então, princípios são, na verdade, verdadeiras normas, né? Onde você segue aqueles princípios. E eles muitas vezes estão expressos ou estão implícitos. Vamos trabalhar a ideia de princípios do SUS também numa outra aula. Temos aí a organização da direção e da gestão, né? Como se organiza, como se dirige isso, como se dá a dinâmica de gestão. Depois, ainda voando por cima dessa lei, lá de cima olhamos e vimos que no capítulo 5 vamos trabalhar a ideia da competência e das atribuições. Competência é quem pode fazer isso, quem deve fazer aquilo. Compete a fulano fazer isso, compete a Beltrano fazer aquilo. Quais são isso? As suas atribuições. Isso nós vamos ter uma aula também bastante extensa sobre isso, sobre a competência, né? As atribuições que sejam comuns, etc, etc. Depois que trabalharmos longamente sobre isso, nós vamos ver que vamos ter como fosse um subsistema, que a lei chama de um subsistema, que é um sistema menor, mas envolvido pelo grande sistema, né? Tudo é um sistema só. E ele chama aqui, interessante, olha só, é o subsistema de atenção à saúde indígena. Quer dizer, é como se ele dissesse, olha, todos são tratados assim, mas em relação aos índios, eu quero dar uma conotação especial. Então, é como se nós tivéssemos alguns artigos dessa lei de caráter especial em relação aos outros, tá? Gosto de pequenas diferenças que a gente vai trabalhar. Então, olhando a lei grandona, lei 8.080, 19 de setembro de 1990, vimos alguns capítulos e estamos vendo aqui agora também um subcapítulo, vamos chamar assim, um subsistema, sobre o índio. Também, um detalhe interessante, além do índio, também é o atendimento e internação domiciliar. Né? Sabemos que existe o tal do home care, cuidados em casa, na verdade. A assistência, o SUS se preocupou, inclusive, de cuidar daquelas pessoas que estão em casa, sendo tratadas em casa. Vê que o SUS invade a sua casa para tratar daqueles que estão ali dentro, doentes, dependendo de atendimento médico. O SUS entra ali na sua casa. Então, é um subsistema também. Assim como ele deu uma conotação especial aos índios, deu também uma conotação especial àqueles que estão no interior das suas casas, carentes de atendimento médico. Há um outro sistema também, que é um sistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, durante o parto e durante o pós-parto imediato. O pós-parto imediato é aquele naqueles dias iniciais, e aí no pós-parto imediato, até é perigoso por certas complicações que podem ter. Então, falamos sobre o subsistema dos índios, o subsistema do atendimento domiciliar e também, olha, a atenção especial à nossa gestante que está em trabalho de parto, está em partejamento ou logo após o partejamento. Aí encerramos esses 3 subsistemas, né? E vamos falar sobre a assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. É preciso que o SUS preste um serviço de saúde ou um serviço público, que é um serviço público com eficiência, né? E aí está incorporada a tecnologia. Vai falar que a saúde tem que estar sendo atendidas pelas mais modernas técnicas de saúde.
O Brasil não pode ficar para trás, fazendo técnicas ultrapassadas. Nós temos que estar a acompanhar a tecnologia. Isso também vamos abordar. É um tema muito interessante. E aí, então, a gente parte para um outro título, que é o terceiro título, muito interessante, que vai falar sobre serviços privados de assistência à saúde. E no artigo 20, ele fala assim: os serviços privados de assistência à saúde caracterizam pela atuação por iniciativa própria os de profissionais liberais, não são funcionários públicos, né? Profissionais liberais, legalmente habilitados, lógico, e de pessoas jurídicas também, de direito privado, em que? Na promoção, proteção e recuperação da saúde. Essas três palavrinhas nós já vimos no início. Se lembra? Quando eu falei que o SUS dispõe sobre condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. Falamos dos órgãos públicos, mas nos órgãos privados também. Está lá. Promoção, proteção e recuperação da saúde. Cada temazinho desse, cada palavrinha dessa, a gente vai dar uma dissecada depois, né? Diz porque a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, a própria lei, baseada na liberdade, né, que cada médico, ou cada hospital, cada clínica pode trabalhar dentro da iniciativa privada. Embora ele trabalhe dentro da iniciativa privada, né, ela está submetida a regras do SUS. Tem regras, o SUS pode interferir na iniciativa privada também. Tá bom? Sobre isso nós vamos falar com calma, claro. Olhando ainda aí, nós vemos os recursos humanos. É quando nós vamos falar um pouquinho sobre as pessoas físicas, sobre a atuação médicos, de enfermeiras, de técnicos, de auxiliares, radiologistas, ou seja, o pessoal da saúde. Nós vamos abordar isso aí. E depois trabalharemos sobre a ideia do financiamento do SUS, né? Como o SUS é financiado? É claro que ele não pode fazer tudo isso de grátis, né? 0800 no sentido de vai fazer tudo sem gastar um centavo. Claro que há investimentos em hospitais, em laboratórios, investimento em equipamentos, em pagamentos de médicos, tudo. Existe um grande sistema de financiamento, onde nós começamos a falar sobre os recursos, né? Sobre a gestão financeira desses recursos, né? O planejamento, o orçamento. Veja quanta coisa o SUS exige da gente, né? E as disposições finais. Lá no finalzinho da lei vai ter disposições finais. Vão ter pequenos detalhes para fechar a ideia do SUS. No artigo 54, para encerrar nosso papo, no artigo 54 diz que essa lei entra em vigor na data da publicação. Tá? Por quê? Porque a lei, quando ela é publicada, ela tem que ser conhecida por todos. Então, se não tivéssemos falado nada, essa lei tendo sido publicada hoje, só entraria em vigor 45 dias depois. É a regra. Esse espaço de tempo onde a lei é publicada e ela entra realmente em vigor, esse espaço você vai chamar de vacatio legis. É um tempo vago, onde a lei existe, a lei está em vigência, porque ela vige, ela está em vigência, mas ela não tem efeitos. Ela só vai passar a ter efeitos depois de 45 dias. É onde ela entra em vigor. Vigora a lei. Mas, neste caso dessa lei, ela diz que ela entra em vigor quando? Na data da publicação. Não tem o vacatio legis de 45 dias. Ou seja, não tem vacatio legis. Ou seja, publicou, já entrou em vigor imediatamente. São revogadas
as leis 2.312, de setembro de 54, lei 54, né, cara? E a lei 6.229, de 75, foram revogadas. O que é isso? Significa que a lei 8.080 entrou e disse: agora, meu irmão, vocês, essas leis, ó, esqueçam, sumam da minha vida. Elas foram revogadas. A revogação é tornar sem efeito, tirar a validade, torná-la nula. Portanto, quando eu digo que a lei foi revogada, eu digo: olha, entrou agora uma lei que manda. Essa lei não manda mais. Não tem mais autoridade legislativa. Essa lei perdeu a vigência. Essa lei perdeu a sua validade. Não tem mais efeitos algum no ordenamento jurídico. Então, quando falar que a lei foi revogada, eu quero dizer que essa lei acabou com a outra lei, com a eficácia da lei passada. Acabou. Tá certo? Muito bem. Quem publicou, o presidente que publicou foi o Fernando Collor, né? E o ministro da Saúde naquela época era o Alceni Guerra. Grande figura, meu Deus do céu. Alceni Guerra, né? Ok? Pois bem, então nós vamos detalhar essa lei. É um estudo longo, gente, é um estudo longo, tá? Porque quando acabar de detalhar essa lei, falamos sobre o ECA, vamos falar sobre o idoso e depois vamos resolver aí umas 3 ou 4 provas passadas sobre o SUS. Eu tenho certeza que você já está começando a ver isso de forma diferente. Tem sentido para você isso? Tem sentido? Olhou a lei por cima? Olhou? Faz um esquema agora. Você vai chegar agora, já que você está com ela, vai fazer um outro caderno. No outro caderno você vai ver isso aqui. Em cima vai escrever presidência, vai escrever a ementa, número da lei 8.080 de 70 e publicada ali já entrou em vigor, ok? Ali mesmo. Aí você coloca assim, disposições preliminares, embaixo disposições gerais, depois do sistema único, fala dos objetivos, dos princípios, né, da organização, faz um esquema, não precisa ler ainda a lei, só faz o esquema baseado nos títulos, somente os títulos, tá? Então agora você tem um olhar da lei. É uma lei que tem um título, é uma lei que tem subdivisões, olha bem no espaço, veja como nós vamos abordar a questão da saúde, como a lei distribuiu os temas para a gente um tema encadear no outro, tá certo? Detalhes que nós falamos, que a organização é estática e o funcionamento é dinâmico, falamos sobre publicação, promulgação, revogação, que a lei é nacional, publicada em nível federal, mas tem atuação em todos os órgãos, estaduais, municipais, distritais também, e assim a gente deu um panorama inicial. Não falamos praticamente nada, só falamos uma avaliação formal da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que é o objeto do concurso, é a Lei do SUS. Tá legal? Foi para você? Então tá legal, bacana. Se prepara para o nosso primeiro tema desta lei, tá? Tenham todos uma boa tarde.